Olá, bem-vindos aqui mais uma vez à Casa de São Lázaro e então hoje vamos falar sobre íncubos e sobre súcubos. Íncubos e súcubos são entidades que se alimentam de energia sexual. Alimentam-se quando? Alimentam-se normalmente durante o período de descanso, ou seja, durante o período em que a pessoa está a dormir, a descansar. Íncubos são entidades masculinas, súcubos são entidades femininas. O que é que isto significa? Que significa que íncubos assumem papéis masculinos, assumem todo o papel do macho e do homem de sonho daquela mulher, ou daquele homem, no caso de ser homossexual, e que os súcubos assumem então o papel da mulher que a vítima em si desejar mais, porque todos os homens têm, digamos assim, uma fantasia qualquer sobre uma mulher, sobre uma determinada imagem de mulher, um determinado estilo de mulher, e então os súcubos assumem esse estilo de mulher, seja para homens, seja para mulheres, no caso de serem homossexuais, e portanto são então entidades femininas. Estas entidades aproximam-se das pessoas e eu vejo isto muitas vezes, de forma recorrente, na internet, a falar então sobre os mesmos sintomas. E os sintomas, efetivamente, são sempre os mesmos. Uma das formas mais conhecidas do ataque dos íncubos e dos súcubos é a paralisia do sono, em que a pessoa fica parada e não consegue mexer. Ok? Isto é uma sensação terrível, porque é uma aparente perda de controle, mas tem a sua razão de ser, ou seja, estas entidades compreendem que a energia sexual daquela vítima, vamos lhe chamar assim, está completamente desequilibrada. Logo, se está desequilibrada, o que é que eles vão fazer? Vão-se alimentar dessa energia e vão desequilibrá-la ainda mais, de forma a que a energia se vá, digamos assim, produzindo e eles se possam alimentar cada vez mais e de forma cada vez mais facilitada. Portanto, a primeira coisa que eles vão fazer é paralisar a vítima, de forma a que ela não possa acordar, ou que mesmo acordando não possa sair daquela espécie daquela hipnose, chama-se aqui hipnose branda, e então a vítima fica completamente hipnotizada e eles provocam aquilo de maneira a que a vítima não se possa sacudir, para não impedir que estas entidades consigam chegar até ao fim no seu intento. Ou seja, normalmente eles provocam o orgasmo na pessoa e a pessoa acaba por acordar como se tivesse acabado de ter tido relações sexuais com um parceiro que não está lá, ou, em muitos casos também, a vítima acaba de acordar, é como se tivesse acabado de ter relações sexuais e o seu parceiro ao lado está a dormir. Não fez absolutamente nada. Porque também acontece. Ok? Ou seja, há uma série de desequilíbrios mentais e a nível sexual que fazem com que as pessoas emitam essa energia constantemente e então essas entidades aproximam-se das vítimas e consomem essa energia. Normalmente este tipo de entidades atacam pessoas que estejam sozinhas, ou então atacam pessoas que tenham desequilíbrios. O que leva a que, mesmo que a pessoa tenha um parceiro, a pessoa acaba, digamos assim, por começar a perder o interesse no seu parceiro e a refugiar-se mais nas suas fantasias. Essas fantasias depois são então alimentadas por estas entidades, sejam íncubos ou súcubos, e a pessoa acaba por depois, quando acorda, sentir-se completamente desvitalizada, porque o que acontece é que estas entidades são vampiros energéticos. Logo, quando absorvem esta energia, não absorvem só a energia sexual, acabam por absorver mais, acabam por absorver energia vital da própria pessoa, e a pessoa acaba por acordar completamente desvitalizada. Muitas vezes isto é um ciclo vicioso, ou seja, há aquelas pessoas que gostam deste tipo de sensação, gostam de se sentir esgotadas, mas
Também há outro tipo de pessoas que, ficando efetivamente esgotadas, depois não conseguem sair deste ciclo vicioso. O que acontece é que ou há uma intervenção por parte de alguém especializado para afastar este tipo de entidades, ou então a pessoa vai ter problemas graves e em que começa não só a padecer de desequilíbrio energético, de desequilíbrio mental e muitas vezes depois, a nível físico, começam-se a refletir as doenças. Ou seja, a pessoa acaba por começar a ficar com órgãos físicos em falência e esses órgãos começam a ter padecimentos, doenças físicas, concretas, de médico. E então isto pode levar a muitas situações. O ideal é que a pessoa tenha uma vida sexual ativa e que se conheça a si mesma, ou seja, se respeite a si mesma. Se a pessoa é heterossexual, deve respeitar a sua sexualidade heterossexual. Se a pessoa é homossexual, deve respeitar a sua orientação homossexual. Se a pessoa gosta de determinado tipo de situações, deve respeitar e, dentro do bom senso, deve, digamos assim, realizar-se sexualmente, porque isso vai trazer não só um bem-estar para a pessoa, mas vai evitar que a energia sexual da pessoa fique desvitalizada, desregulada e atraia este tipo de entidades. Por outro lado, há inclusivamente também, isto é uma forma de ataque. Ou seja, há pessoas que dominam determinado tipo de entidades, deste tipo de entidades, ou eles pensam que dominam, não é? Mas que trabalham com este tipo de entidades e enviam estas entidades para atacar um adversário de forma a desvitalizá-lo, de forma a desequilibrá-lo, de forma a criar ali uma porta de entrada e a que a pessoa fique desorientada, desequilibrada e comece, digamos assim, a definhar na sua vida. Isto também pode ser um ataque espiritual, a enviar uma entidade destas. Por outro lado, também existem pessoas que efetivamente preferem ter uma relação ou uma pseudo-relação com um espírito deste calibre do que terem relações com uma pessoa encarnada, uma pessoa normal, ter uma relação perfeitamente normal, não é? Embora o normal seja aqui entre aspas, porque o normal é um bocadinho subjetivo. Mas o que é facto é que há pessoas que, digamos assim, atraem estes vampiros energéticos e mantêm relações continuadas com estes vampiros. Portanto, este tema é um tema que não se esgota, é um tema muito sério e é, infelizmente, o motivo de desequilíbrio de muitas pessoas. Umas por vontade própria, outras por ataque, outras por imprevidência, por desequilíbrio que as pessoas não conseguem controlar. O ideal é que as pessoas procurem um profissional que saiba imediatamente identificar o problema e depois que saiba resolver o problema. Porque identificar só não chega. Porque não me interessa a mim saber que tenho um problema e não conseguir resolvê-lo. Okay? Pelo menos esta é a minha perspectiva. É a nossa perspectiva aqui na Casa São Lázaro. Se temos um problema, para cada problema tem que haver uma solução. Ok? Portanto, era isto que nós queríamos dizer hoje, era alertar para este tema. Muitas vezes, inclusivamente, vemos em determinados tipos de setores da sociedade, chamamos assim, observamos com muita facilidade a volúpia, seja de homem, seja de mulher, seja de íncubos, seja de súcubos, na arte, nos desenhos, nas roupas. Nós conseguimos observar a influência deste tipo de entidades em muitos meios da sociedade, em muitas áreas. Porque são entidades que estão constantemente a trabalhar. As pessoas não podem esquecer, não podem perder o tino e têm que se consciencializar. Tal como existem equipas de trabalho como a nossa, aqui na Casa São Lázaro, que trabalham para positivo, também existem equipas espirituais que trabalham para negativo.
Portanto, é preciso ter muito cuidado com isso, e é preciso ter cuidado com os íncubos, é preciso ter cuidado com os súcubos, porque a realidade é esta. Por muito pseudo-prazer que a pessoa possa vir a sentir, a realidade é que está a lidar com vampiros energéticos que lhe vão sugar toda a energia que puderem. Ok? Espero que se encontrem bem e que não sofram deste problema. Se sofrerem, podem contactar-nos e podem então vir falar connosco, fazer uma consulta à distância ou presencial, de forma a que possamos então resolver o vosso problema. Ok? Axé.